Seja muito bem-vindo a mais um Foco, Força e Café comigo, Ângela D'Aloio. De segunda a sexta aqui com você dando um chacoalhão. E é o seguinte, a gente vem de uma sequência de vídeos falando sobre identidade. Firmar a identidade, de saber quem é. Vamos agora entender então essa percepção de autoestima e ego. Tem uma galera que comenta aqui, mas eu saber quem eu sou, eu provar a minha essência, eu falar de mim é muito ego. Não. Hoje você vai entender que autoestima e ego são coisas totalmente diferentes, totalmente distintas. Vai ser forte, fica aqui comigo hoje. Porque tem gente que se encolhe para caber em espaços, em lugares, e chama isso de humildade. Tem gente que se valoriza e chama isso de espiritualidade. E tem gente que se diminui tanto que quando vê alguém se amando, chama isso de ego. Vamos entender, a verdade é que tem muita gente boa, com o coração bom, boa demais, sofrendo porque confundiu o amor próprio com arrogância. Que te disseram em algum momento isso e você está confundindo tudo. Então agora a gente vai quebrar essa mentira, tá bom? Porque autoestima e não é ego. De maneira alguma, autoestima é você saber quem você é sem pedir desculpa por existir. Vamos entender isso? Se prepara, porque vai doer um pouquinho na alma, porque você tem que se colocar em primeiro lugar, e isso não é pecado, isso é princípio, tá? E já que a gente está falando de princípio, vamos falar do princípio e a base de tudo, que é o nosso papai. Então a gente traz sempre a palavra do papai para encaminhar o tema. E tá na Bíblia. E tem esse chacoalhão lá, dizendo sobre isso. Trouxe para vocês hoje Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Esse texto, ele fala sobre não agir com egoísmo, mas em nenhum momento ele diz que para isso você precisa se anular. Muita gente lê alguns versículos picados da Bíblia e tiram coisas do além, precipitadas, onde então eu preciso deixar os outros acima de mim e eu preciso me anular. De maneira alguma. Humildade não é pensar menos de si, é pensar em si com verdade e com equilíbrio. É entender que amor sem amor próprio não tem como ser transbordado. Até porque um dos principais, acho que vamos dizer, mandamentos mesmo da Bíblia é amar ao próximo como a ti mesmo. Gente, para amar o próximo como a ti mesmo, antes você precisa entender a partir de você o que é amor de verdade. E começa de você para isso ser transbordado. Porque senão o que acontece? Você se anula, você se machuca, você tira de você algo que nem existe para dar para o próximo. E é isso que acontece com muita gente. Não entende que para amar o próximo, antes você precisa entender o que é amor. E isso parte de você mesmo. Começa em você mesmo. Entende o seguinte? Deus nunca te pediu para você se odiar para parecer bom, para se anular para exaltar o outro, de maneira alguma. Entenda o que é amor. Vamos entender sobre tudo isso hoje. É hora de você parar de confundir a vaidade com valor, de arrogância que vem do ego. Amor próprio vem do espírito. Olha a diferença que tá aí, tá bom? Tem muita gente que evita se valorizar com medo de parecer metido, arrogante, prepotente. Já viu pessoas assim? Você já passou por isso? Entende o seguinte, o ego, ele é um mecanismo de defesa que esconde insegurança. Amor próprio é a conexão com a sua essência, é saber quem você é, saber o que você merece, com equilíbrio, com verdade. Ego é barulho, amor próprio é raiz. Olha a diferença disso. Vamos entender cada uma dessas coisas, o ego e o amor próprio, tá? O que é ego? A partir da neurociência. Ego, no contexto da inteligência emocional, é uma estrutura mental de defesa que o cérebro constrói para proteger você da dor emocional. Ela é ativada sempre que há um mecanismo de defesa da sua identidade emocional, como crítica, rejeição, comparação. Para você se defender, o ego ele começa a criar camadas, máscaras, escamas, como o perfeccionismo, a arrogância, a necessidade de validação,
a necessidade de controle. Só que essas máscaras vão afastando você de quem realmente você é. Você usa isso só como proteção. O ego, ele grita porque ele tem medo, ele não se sente suficiente e por isso que ele precisa se provar o tempo inteiro. Já o amor próprio é o oposto disso. É conexão com a sua essência, é saber quem você é de verdade. Quando você se sente seguro internamente, quando você tem inteligência emocional, você não precisa mais de armadura do ego. O cérebro, ele entra no estado de regulação emocional. Áreas como o seu córtex pré-frontal, que são responsáveis pelas suas escolhas conscientes, o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, eles começam a trabalhar em harmonia. Nenhum briga com o outro mais, eles começam a trabalhar para a mesma coisa. O amor próprio, ele é silêncio que sustenta você, é segurança, sem palco. Quando você se ama de verdade, você não precisa mais se esconder atrás do ego. As coisas acontecem. Tá fazendo sentido? Ego é defesa, escassez emocional. Amor próprio não é verdade, autenticidade é essência. E é por isso que tanta gente boa confunde essas duas coisas. Porque você cresceu ouvindo que se amar era egoísmo. Porque lá na infância te disseram que você se sentir bem com você mesmo é errado. Mas na verdade, amor próprio é um solo onde vai crescer verdadeiramente a humildade. Quando você sabe o que você é, você sabe o que você merece. Quando você sabe quem você é, aí sim você não precisa bater em ninguém. Simplesmente isso começa a transbordar. Lembra que eu falei? Amar o próximo como a ti mesmo? Aí isso começa a sair naturalmente de você. Se tá confuso, deixa eu trazer uma metáfora que vai te ajudar, tá? Imagina uma árvore, tá? Uma árvore com uma raiz profunda. Ela não precisa gritar que ela é forte. Ela simplesmente sustenta a tempestade quando as coisas acontecem. É uma árvore forte. Já uma árvore sem raiz, ela pode até ser bonita por fora, mas qualquer vento que vier derruba essa árvore. O ego é essa árvore oca. Ela é até bonita, ela finge que é forte, mas o amor próprio é a árvore firme, que sustenta qualquer coisa, que não se abala quando alguém fala que você não é bom o suficiente. Ela nem precisa dessa validação externa. Ela sabe quem ela é, ela está sustentada, a raiz dela é profunda. Isso é amor próprio. Isso é o que te sustenta. Vamos entender então como que a gente vai criar essa raiz forte, tá? Começando pela verdadeira identidade, sabendo quem você é. Primeira coisa, a sua crença de identidade. São formadas, eu já expliquei no vídeo anterior. Imagina que até os 7 anos de idade, você começa a aprender tudo de forma inconsciente. As coisas vão se registrando no seu subconsciente. Tudo que você vê, ouve, tudo que você sente vai sendo tatuado no seu subconsciente. Então, se você ouviu que você precisava se calar para ser amado, se você ouviu que você precisava se anular para agradar, você começou a formar uma crença de não posso me valorizar, não posso me amar, eu não posso me mostrar como realmente eu sou. E o seu cérebro aprendeu a te proteger desse julgamento. Então você começa a confundir hoje, na fase adulta, segurança com invisibilidade. E o cérebro constrói essa identidade de proteção. Ele faz isso para te proteger. Quando você passa por rejeição, por uma dor emocional, ele começa a criar essas máscaras para te defender. Tipo ser forte, a boazinha, a que não sente. E essas máscaras vão virando identidade. Porque elas não são verdade. Mas é porque o cérebro entende que repetir aquilo que te mantém seguro te protege. E aí isso vai internalizando, só que tem um problema. Você começa a achar que isso é quem realmente você é. E aí o ego entra como armadura, como proteção. Já o amor próprio, ele nasce quando você para de viver em defesa e começa a viver a real essência que está dentro de você. Então vamos para a ferramenta, vamos construir essa raiz, tá bom? Antes disso, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal, até porque a gente precisa ver várias vezes as coisas para realmente a neuroplasticidade acontecer no cérebro. Então você precisa receber todos os dias o vídeo, então ativa o sininho também, faz isso por você hoje. Neuroplasticidade, eu falei agora, às vezes você ficou meio perdido, né? Pensa o seguinte, é a primeira ferramenta de hoje,
Neuroplasticidade. Cada pensamento de autodepreciação que se pratica, contrapondo o seu consciente, imagina o seguinte: não é orgulho, é verdade. Eu sou capaz, eu sou valioso, eu posso me amar sem medo. Só que para isso acontecer, essas verdades você precisa reafirmar o tempo inteiro para o seu cérebro. Você precisa repetir, mas não só da boca para fora, com intenção. Você precisa criar novas trilhas neurais. Então começa a repetir isso na sua cabeça, na sua mentalidade. Não é orgulho, é verdade. Eu não sou assim. Eu sou capaz, eu sou valioso. Neuroplasticidade. Seu cérebro cria novos caminhos. E isso se reflete no corpo, na mente e no espírito. Pensa o seguinte: o seu corpo, a sua postura física vai impactar diretamente na sua autoestima. Você já ouviu falar do efeito biofeedback? É quando você usa os sinais do seu próprio corpo, como seus batimentos cardíacos, a sua respiração, para aprender a se autorregular. Você consegue fazer isso. Parece impossível, mas tem como. É treinar o seu cérebro para sair do piloto automático, o emocional automático, e entrar no controle consciente. Então, é praticar você ficar reto, abrir a sua postura, olhar nos olhos, respirar profundamente, autorregular o seu corpo. Você consegue fazer isso. Exercício para todo dia aqui, ficar na frente do espelho, na posição do purpose. Já falei para vocês sobre isso aqui. Essa postura que regula o seu sistema nervoso, que você libera hormônios. Já falei de vídeos anteriores sobre isso aqui. Regular o seu sistema, você tem controle disso. Fisicamente. Na mente, começa a vigiar os seus pensamentos. Principalmente os pensamentos negativos, aqueles que te colocam para baixo. Poder sobre os seus pensamentos você tem. Escolher o que pensar. Então começa a ativar essa metacognição mesmo, que é você observar os seus próprios pensamentos, pensar sobre o próprio pensamento. Parece doideira, mas é muito real. É sair do piloto automático, é escolher sobre o que você pensa, porque você começa a escolher a sua realidade. Você começa escolhendo o que você foca. E o seu espírito é você entender que você é imagem e semelhança do Criador, do Todo-Poderoso. Que você tem valor, que você foi criado com intenção. Então começa hoje. Se você tem uma identidade que você precisa assumir, é de filho, não de servo. Filho amado de Deus. Saber que você pode falar com o Pai a hora que você quiser. É entender que isso é real. Então faça isso por você. Comece a entender sobre isso. Que você é real, que você é poderoso, que você tem controle sobre isso. Porque a gente tem controle sobre as coisas. Comece com coisa pequena. Escolhe com intenção as coisas que você vai pôr dentro de você, do seu lar da corpo, mente e espírito. Água, por exemplo. Eu posso escolher uma água mais natural? Eu posso escolher uma água com intencionalidade, sabendo que me faz bem? Então escolhe a cristal. Mas é sobre isso, é sobre você praticar em pequenas ações, como cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, o que vai te fazer prosperar, o que você pode escolher. Escolher o que você pensa, escolher o que você ingere, escolher o que você faz. Isso você consegue. Se esse conteúdo está falando com você, se está fazendo sentido, imagina você ter isso em proporções maiores. A gente está criando aqui dentro uma comunidade, um ecossistema, um ambiente onde as pessoas se ajudam, onde uma pega na mão da outra. Porque você acha que às vezes o que eu falo aqui só acontece com você e não é. Tem muita gente que passa por isso. Tem muita gente que se confunde. Confunde o que disseram com quem realmente é. E a gente precisa quebrar tudo isso, tirar essas armaduras. E aqui na nossa comunidade a gente está conseguindo fazer isso em proporções maiores. Então se você quer participar, a gente tem um despertar, que é para quem quer despertar, mas não está pronto ainda para uma mudança significativa, porque é pesado o negócio. Porque lá na Essência Viva, lá sim, é conteúdos que eu falo lá que eu não posso falar aqui. Porque lá as pessoas já entraram dispostas a apanhar um pouquinho, digamos assim. Porque chacoalha, porque mexe. E você sabe, às vezes o que eu te falei até aqui nesse vídeo já deu um desconforto. Porque começa a cair escama, começa a quebrar a armadura. E quando isso faz, a gente precisa de amparo também para saber para onde a gente vai. E na comunidade a gente faz isso. Eu te ajudo, porque lá eu estou diretamente com você. Eu consigo falar olho no olho. Então, se está fazendo sentido, eu vou deixar o link aqui na descrição para você começar a mudar agora.
E para hoje, entende o seguinte: autoestima não é gritar quem você é não esquecer mais quem é você. Isso não tem nada a ver com ego. Então para de achar. Ego é fingir, amor próprio é habitar na sua verdade, sabendo realmente quem você é. Então hoje, repita aí para você: eu não vou mais me encolher para caber em espaço algum. Para com isso a partir de hoje. Você não é demais, você é só completo. Deixa isso ser transbordado. E lembra o seguinte: quem brilha e incomoda também inspira outras pessoas, também transborda. Não tenha medo, não anule seu brilho por isso, tá bom? Manda para alguém que você sabe que precisa ouvir esse episódio, que precisa ter esse chacoalhão, entender a sua real identidade. E ó, ladrão nenhum rouba casas vazias, tá? Lembra disso. Um beijo. Ó, antes de ir embora, faz o seguinte: abre um sorriso no rosto, respira fundo, abre essa postura e vai viver um dia extraordinário. Fechado? Agora sim. Até o próximo episódio.